Então, nós vamos ler aqui em Neemias 6:3, e eu tenho duas versões aqui. Uma na Católica com Cabeçalhos e a outra na Bíblia Viva, que diz assim, na primeira: eu lhes mandei responder, estou com muito trabalho e não posso ir. Não vou para a obra para me encontrar com vocês. Quatro vezes eles mandaram o mesmo recado, 4 vezes eu dei a mesma resposta. Aí na Viva diz assim: por isso respondi mandando este recado. Estou fazendo um trabalho muito importante. Não vejo motivo para suspender o trabalho e conversar com vocês. 4 vezes eles mandaram o mesmo recado e sempre dei a mesma resposta. Então, ontem, nós começamos a falar sobre o objetivo dessa pregação, desse sermão que o Senhor colocou em nossos corações. E hoje, eu não vou falar mais dos objetivos, mas a gente vai fazer um recorte agora sobre Neemias. Nós citamos algumas coisas aqui e nós vamos fazer um recorte sobre ele. E o primeiro recorte que eu quero fazer sobre Neemias, nesta tarde, quero que você preste bastante atenção, porque eu estava hoje me arrumando e eu lembrei do que aconteceu com uma das nossas irmãs aqui. E ela até já testemunhou, então eu posso fazer menção até porque é relacionado à minha pessoa também. A irmã, ela programou uma saída, e na programação dessa saída, ela programou, né, junto com a filha dela, e elas foram para um local fora de São Paulo. E foi para um evento, para uma igreja. E elas falaram que participaram de todo o evento. Quando chegou no último dia desse evento, era em outro estado. Quando chegou no último dia desse evento, elas estavam lá, tal, ouvindo a palavra, e foi o encerramento. E aí, no último instante, assim, faltando segundos para o segundo tempo, ela falou que ouviu uma palavra, e ela parou. E ela começou a procurar a caneta, e ela anotou no papel que ela achou aquilo que Deus tinha falado. Quando ela retornou desse evento, ela me procurou. Passado alguns dias, ela me procurou e ela falou assim: irmã Cida, a gente já estava quase indo embora. E, do nada, a pessoa que estava lá na direção deu uma palavra. E, naquela hora, eu sabia que aquela palavra eu tinha que anotar aqui para passar para a senhora. E aí, aquilo encheu muito o meu coração. Porque o Senhor, ele sabia da minha necessidade. E ele sabia do que eu precisava. E, naquele último instante, ele levou a irmã lá longe. E ela anotou aquela palavra que o Senhor estava dando. E o Senhor falou verdadeiramente ao meu coração. Então, o que eu quero te explicar nessa tarde? Que você precisa ficar atento. Porque, às vezes, tem um detalhe, é naquela palavra que vai fazer um reviravolta na sua vida. Que vai fazer uma transformação, que pode mudar a sua história, que pode mudar a história da sua família, que pode mudar a história do seu ministério, que pode mudar a sua história profissional, de repente. Pode dar direção, você pode estar pedindo uma direção, em busca de uma palavra do Senhor para a sua vida, para você fazer uma decisão importante, para você se reerguer novamente, para você tomar uma nova posição, uma nova postura. Então, a gente precisa ficar muito atento. E hoje nós vamos aprender até sobre isso, sobre a reverência na casa de Deus. Porque Deus, ele opera onde há uma organização, onde há um zelo, um cuidado. Amém? Então, eu fiz um recorte aqui sobre o comportamento de Neemias, que faz a diferença. Bom, a gente falou um pouco dele ontem, e hoje eu quero falar que ele estava muito longe de Jerusalém. Mas ele tinha algumas responsabilidades. Ele morava, né? Eu não sei falar essa palavra direito, mas o nome dessa cidade, mas fala que é Shushan, que é a capital da Pérsia. E ele estava no palácio, vivendo no palácio, nessa cidadezinha lá. E ele estava exercendo ali um papel de grande importância, porque ele era copeiro do rei e ele era responsável, como nós falamos ontem, por experimentar o vinho. Mas eu quero acrescentar um detalhe.
Quando a gente falou só de vinho, aí você talvez ache que é só do vinho. Mas ele era responsável pelo vinho e também pela comida que o rei comia. Porque ele precisava tomar cuidado de que o vinho que o rei bebia e a comida que ele comia não tivesse envenenada. Então ele era responsável por isso. Não era só de ver se estava tudo ok. Era o cuidado para que o rei não fosse envenenado. Só que ele estava lá, distante de Jerusalém. Estava com o corpo. Sabe quando a gente está com o corpo em um lugar e a cabeça lá no outro? Já aconteceu isso com você? Você está com o corpo naquele lugar, mas a cabeça está lá no outro lugar. E ele estava assim. Ele estava com o corpo lá na Pérsia, mas a cabeça dele, o coração dele, a mente dele estava em Jerusalém. Muito distante. Diz que a distância dava aproximadamente 1.300 quilômetros. A mente dele estava ali. E eu quero agora abrir um parênteses. Ontem eu falei aspa, parênteses, mas eu vou abrir um parênteses. Eu não pedi ainda ajuda, tá? Do professor pastor Exaldio Tavares. Mas eu vou abrir um parênteses. E eu quero falar com você aqui sobre isso. Neemias estava em uma incumbência, numa alta incumbência, era muito grande, exercendo um cargo de alta patente. Ele poderia até ter ali, achar que o trabalho era simples, mas ele estava um cargo ali de alta patente. Só que tem uma coisa, a mente dele estava voltada para as coisas de Deus. Mesmo exercendo aquele cargo de alta patente, mesmo tendo grande responsabilidade, a mente dele, o coração dele, não se afastava das coisas de Deus. Não, olha, isso é muito importante você pensar, porque se você não tiver a sua mente voltada para as coisas de Deus, se você não tiver, você vai ter o coração canalizado para você próprio. Ele vai ser um coração que é movido pelo seu próprio ego. E nós precisamos ser cristocêntricos. Esteja em qualquer atividade. Qualquer que seja a sua responsabilidade. Seja o cargo da mais alta patente, o seu coração precisa estar voltado para as coisas de Deus. E o coração de Neemias estava assim. Ele não estava sendo egoísta só pensando nele, porque, pensa bem, estar ali naquele cargo, estar no palácio, gente, deve ser tudo de bom. TDB, que nem alguns dizem, né? Deve ser tudo de bom. A irmã Nath tá rindo, porque a gente, uma vez, tivemos um evento. E aí, nós fizemos uma dinâmica com as mulheres. E nós perguntamos assim, para cada mulher. Irmã, por que você acredita que Deus pode contar com a sua vida? E uma das nossas irmãs, ela não está mais aqui entre nós, mas ela, uma irmã assim, muito assim humilde. E ela de pouco conhecimento. Porque ela não tinha, assim, não conhecia nem as letras, como fala, né? Não sabia nem escrever. E aí todo mundo falou várias coisas. Deus pode confiar em mim porque eu sou humilde. Deus pode confiar em mim porque eu sou esforçada. Deus pode confiar em mim porque eu tenho força, eu tenho persistência. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, eu não sei, mas espera aí. Deus pode confiar em mim porque eu sou tudo de bom. Aí nós apelidamos ela de TDB, tudo de bom. Então, imagine como estar ali era muito bom. Mas tinha uma coisa, o corpo dele estava ali, mas a mente dele estava voltada. O coração canalizado para o reino de Deus. Ele sentia a necessidade do seu próximo. Ele estava sentindo a necessidade de fazer com que aquelas pessoas
que estavam ali em Jerusalém, que tinham voltado do exílio, que elas chegassem mais a Deus. Porque a reconstrução não foi só no âmbito material, mas a gente vai falar mais lá embaixo. Então, eu quero tratar nesta noite, nesse primeiro recorte, quero que você pense e traga essa aplicação para a sua vida, que esteja você fazendo o que estiver. O que você achar que seja mais importante, não tire o seu coração do reino de Deus. Porque isso vai trazer egoísmo. E nós não podemos. Nós precisamos fazer com que mais mulheres sinta isso que nós estamos sentindo. Essa alegria de poder dizer, Deus, obrigada, Senhor, por mais um ano na tua presença. Senhor, eu tive muitas atividades, tarefas, muitas circunstâncias, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas, Senhor, eu sobrevivi. Eu estou aqui mais um ano. Caio, eu estou aqui, Senhor, mais um ano. E nós precisamos fazer outras mulheres sentir isso. Porque essas mulheres que estão aqui, elas não são livres de dificuldades. Elas não são livres de aflições. Cada uma passou algum tipo de aflição. Mas você pode ter certeza, se você pedir para cada uma delas aqui falar, elas vão relatar de muitas aflições que foram vencidas. Porque Deus é conosco. E Deus é com você também, igreja. E nós precisamos compartilhar disso. Então, seja qual for o cargo que você tiver, seja qual for a tarefa mais importante que você achar da sua vida, não tire o seu coração do reino de Deus. Amém? Depois eu fiz outro recorte. E agora, esse recorte é das notícias de Jerusalém. Vamos ver como estava. Estava lá com zum, 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 né? Que nem as irmãs ontem só deu zum, zum, zum. E aí tinha notícias lá em Jerusalém acontecendo. E Neemias, ele queria saber das notícias de lá. Ele queria saber dos que voltaram lá do exílio. E aí, certo dia, chegou um dos seus amigos. Ele diz que irmãos, ele trata como irmão. E logo ele procurou saber, eu preciso saber notícias dos remanescentes, eu quero saber. E aí, ele foi informado. Ele foi informado que os que conseguiram voltar de lá, depois do exílio, estava humilhado, diga humilhado. Estava humilhado, passando por tribulação. As informações foram muito ruins. E ele ficou muito desanimado. Muro quebrado, portões incendiados. E aí ele teve todas essas notícias que estavam uma bagunça lá. E ele desanimou. Imagine, a cidade e todo aquele povo estava em ruína, estava arruinado. Por quê? Uma cidade sem muralha naquela época era sinal de que ela estava acessível, indefesa, à deriva, sem segurança, totalmente desprovida. Imagine uma casa sem muro. Imagine a sua casa sem muro. Gente, eu não sei se sim ou não, algum de vocês já viveram por um momento na casa de vocês sem muro. Gente, aqui em São Paulo é punk viver assim. Porque a gente se sente totalmente... A gente entra em pânico quando o portão não está passado a chave, a gente já tem medo. Imagine uma casa sem muro. É muita desproteção. E naquela época, uma cidade assim, ela estava totalmente sem segurança. Totalmente. As pessoas, os bens, tudo estava desprotegido. E o povo estava sempre preocupado. Porque quando nós estamos em situação de desproteção, sem proteção, nós ficamos muito preocupados. Acontece uma coisa na sua casa, por exemplo, de você perder a chave. Misericórdia. Você fica pronto, agora pedir, não sei se alguém achou, se vai entrar em minha casa, se está armando uma emboscada, se já sabe, se viu a chave cair na hora. Não é uma agonia que a gente fica?
Tudo preocupado. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Eu tenho uma sensação que eu falo que é voltinha. Eu não sei o que é, isso é muito estranho. Por exemplo, eu estou andando. Aí eu, parece que por um momento eu perdi, por exemplo, a carteira ou a chave. Aí eu dou um sustinho. Eu não sei se vocês já tiveram isso. Agora você imagine esse povo o tempo todo preocupado, vivendo preocupado, porque estava totalmente ali sem proteção. Imagine a cidade com algo valioso. Aqui hoje não está um dos nossos irmãos. Ele faz proteção de, como que eu posso dizer? De alguns patrimônios. Ok? Acho que é assim que fala. Ele não está aqui para me ajudar. Mas eu vou fazer essa citação. Ele cuida, né, de proteger alguns patrimônios. E ele uma vez estava explicando para mim, quer dizer, para a igreja, né? Mas é que eu tomei aquela palavra e eu guardei no meu coração. Que quando você está em posição de vigilância, guardando algo, ele está o tempo todo em estado de alerta. O tempo todo ele se sente ameaçado. O tempo todo ele acha que vai ser atacado. E ele falou que a vigilância, que vigiar, é você o tempo todo estar em alerta. Então imagine esse povo o tempo todo em alerta. Porque se a cidade estivesse com algo valioso, a qualquer momento poderia ser o quê? Atacada. Se, por exemplo, o templo fosse reconstruído e colocasse algo valioso ali, adornar o templo, vamos adornar o templo aqui com algo que é muito valioso, eles não poderiam, sem chance, porque tudo isso poderia ser levado rapidamente. Então, o tempo todo, eles estavam em estado de alerta. Um pastor amigo nosso, ele foi fazer um trabalho, uma obra. Pode abrir a porta. Ele foi fazer um trabalho. Pode abrir toda. Ele foi fazer um trabalho. E ele falou, quando ele chegou, sabe essa porta? Eu chamo porta de bar. Eu não sei se vocês reconhecem assim. Eu falo que é porta de bar. É uma porta de aço, né? Mas eu costumo conhecer como porta de bar. Aquela de aço que corre assim. E ele foi fazer um trabalho na igreja. E o que ele fez? Ao invés dele baixar a porta toda, ele deixou um vãozinho. E aí ele subiu. De repente, ele só viu uma alma. Perna para quem tem. Saindo com a guitarra da igreja. E ele falou que ele desceu, quase voou de lá de cima, correndo, e nunca mais pegou. Então, veja bem, mesmo com uma porta, mesmo estando ali entreaberta, e ali, né, o ladrão, não sei quem está ali dentro, ele ainda se arriscou. E foi lá e roubou. Então, imagine essa cidade. Construção sempre é visada por gatuno. Você já reparou que as construções são visadas por gatunos? Você vai fazer uma construção, pode ficar em alerta que vai aparecer algum gatuno. Quando nós compramos a casa que era da minha mãe, ela quis vender e falou, não, então eu quero passar para os filhos. E aí a gente comprou. Quando meu pai faleceu, ela quis vender. E ela falou, então vamos continuar com o bem dentro da família. E aí nós fomos fazer alguma reforma. E aí nós começamos pela cozinha. Aí derrubamos a laje, foi derrubada a laje. E estava mexendo na cozinha e nós utilizamos um quarto como cozinha. E aí mexeu com a porta. Quando mexeu com a porta, a gente ficou sem porta. Falei, não, mas como é aqui no fundo, não vamos nos preocupar. Porque a gente está usando a cozinha de lá, a gente põe uma cortina. Aqui é no fundo, ninguém vai descobrir que a gente está sem porta. E tudo bem. Só que, não. O muro ele não estava tão seguro. Aí, eu fui até o supermercado. Na época era Safra, lá em cima, onde hoje é o Gualtieri. E aí eu comprei uns frios, um pouquinho de frios, comprei pães e fui e coloquei na geladeira. Eu tinha certeza, eu coloquei lá. Era por volta de 19 horas. Coloquei lá. Aí a gente foi fazer todas as nossas atividades, tudo que tinha para fazer.
Aí, de repente, eu inventei de limpar todos os sapatos. E aí foi passando as horas, tal, 8, 9. Aí limpei tudo. Aí falei, vou dar uma de engraxate agora. Vou pegar todos os sapatos quando o pastor acordar, que eu sou de fazer essas coisas, né? Uma vez, eu fui inventar de colorir um terno dele, porque ele estava só com um. Aí eu falei, vou colorir para mudar, né? Ele vai para a igreja com um terno diferente. Aí eu falei assim, eu vou pintar de verde, assim, exército, porque ele é clarinho. Aí eu comprei a tinta, peguei o caldeirão de alumínio, esquentei a água, coloquei lá o corante e joguei o terno dentro. E ferveu. Eu falei, uau! Agora ele vai ficar com um terno verde exército, uau! Aí ele não estava. Quando ele chegou, eu falei, tchan, tchan, tchan. Aí ele falou, o que você fez com o meu terno? Eu falei, eu pintei porque... Pastor, eu pintei porque você está assim só com um. Então, vai mudar agora. Né? Na verdade, ele estava com dois. Um do casamento e esse outro. Então, eu falava que era um. Aí eu falei, agora você vai mudar. E assim, ficou bem mais escuro do que... Acho que tipo o vestido da irmã Solange. E aí, ele foi experimentar. Na hora que ele foi experimentar, estava aqui. Aí ele falou assim, olha o que você fez com o meu terno. Aí eu falei, Theo, pastor, agora você precisa usar. Desse jeito eu queria fazer o bem. Eu queria que você tivesse um terno novo. E ele falou, meu Deus do céu, a partir daí, irmão, nunca mais eu pude tocar num terno dele. Ele não deixa. Ele junta tintim por tintim. E ele leva na lavanderia, mas eu não toco. Graças a Deus por isso. E aí, eu fui inventar de engraxar. E passei horas, engraxando. Falei, agora eu sou um engraxate, engraxando, e tchau, escovava. E fiquei lá. E o pastor roncando. Ele e eu lá, na sala. E ele no quarto. De repente, alguém entrou na minha casa que nós não vimos. Levou os frios da geladeira. Levou um daquele de fazer o lanche, sanduicheira. Levou uma blusa do meu varal, porque daí eu fiz dessa cozinha que estava sendo reformada um varal. E acho que um ferro. Pegou a caixa de som, um ferro, né? Pegou a caixa de som que o pastor tinha, colocou no muro para levar, mas não conseguiu. E a gente não viu nada. Eu estou falando que a gente viu depois, no outro dia. E aí, tá bom. Nós terminei, fui dormir, todo mundo. Quando eu cheguei no outro dia de manhã, eu falei, cadê o frios que está aqui na geladeira? Você comeu tudo? Mas você estava dormindo. Ele falou, eu não mexi aí. Eu falei, lembra que nós compramos? Não estava mais lá. Não estava a sanduicheira, eu fui atrás. Não estava a minha blusa no varal, porque eu vi eu falei, gente, quando o pastor abriu a porta da sala, ele falou, o que essa caixa está fazendo aqui? Ele já tinha armado, o gatuno já tinha armado para levar a caixa e não conseguiu. Então, imagine essa cidade. E aí, agora, eu quero trazer um pouquinho para você o estado que Neemias ficou após essa notícia. Então eu falei o quê? Eu fiz um recorte do comportamento dele que fez a diferença, da notícia de Jerusalém e agora o estado que ele ficou depois que ele recebeu. Ele teve fraqueza nas pernas. Diga, fraqueza nas pernas. Alguém aqui já sentiu assim, ao receber alguma notícia, fraqueza nas pernas? Já ficou tão abalado que as pernas enfraqueceram? Bom, se o presbítero Antônio já recebeu uma notícia para ficar assim, eu não sei. Não sei se ele já sentiu. Mas eu sei de algo. Eu sei de algo dele. Ele quis dar uma de ciclista há algum tempo, uns dias aí atrás. E aí ele saiu de casa. E foi ao trabalho. Ele disse assim que quando ele chegou no trabalho, as pernas dele estavam trêmulas, que ele não conseguia descer as escadas, porque ele não estava aguentando. Ele arriscou e aí as pernas, ele não conseguia descer a escada. Na hora que ele falou assim, na hora que ele pensou em ir embora, que ele olhou para aquela bicicleta, ele pensou em deixar ela lá. Aí ele falou, não é possível. E isso deixou ele tão assim assustado com as pernas trêmulas, que ele, irmãos, vou até fazer uma propaganda, está colocando à venda. Ele falou, não quero mais. Eu vou vender agora. Eu vou vender. Olha lá. Ele ofereceu, falou, eu vou vender. Depois que ele sentiu,
Aí a Bíblia diz que Neemias ficou trêmulo. Diga trêmulo. Quando ele escutou essas notícias dessa ruína, ele ficou trêmulo. Ele ficou assustado. Mas tem algo que eu quero falar para você diante desse susto que ele teve. Ele teve uma reação, diga reação. Ele teve, depois daquela notícia que deixou ele trêmulo, e diz que as pernas dele enfraqueceram, e ele se jogou. Ele teve uma reação. Bom, presbítero Antônio, essa foi a sensação de Neemias, eu acredito que quase igual a sua, né? Sem forças nas pernas. Só que a Bíblia diz que ele enfraqueceu as pernas, ele ajoelhou, aí ele sentou, e a Bíblia diz que ele chorou e se lamentou, porque ele tomou para si tudo aquilo. E a Bíblia diz assim que durante dias, diga dias, ele chorou. Durante dias ele chorou, ele jejuou e ele orou a Deus. E aí a gente tem uma linda oração que ele fez. Eu não vou dar o recorte todo dessa oração, que é lá no 1, do 5 ao 11, eu não vou, mas eu vou falar só do 10 e do 11. Olha como ele orou. Irmã Márcia, a senhora precisa ler esse livro várias vezes, porque ela fala assim sempre, ai Senhor, eu gosto de oração, ela gosta de oração, e ela fala, eu quero aprender a orar mais e mais, eu quero. Irmã Márcia, que oração linda. E ele orou desse jeito: Senhor Deus do céu, eles são seus servos e teu povo, que o Senhor resgatou com sua grande força e mão poderosa. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração de teus servos. Olha, ele orava, mas também tinha mais pessoas orando. E aí diz assim, que deseja temer o teu nome. Senhor, olha, tem pessoas tementes ali. Senhor, escuta a oração desse seu servo e dessas pessoas que têm temor ao teu nome. Deus ouve os tementes. Temer a Deus é algo muito importante na vida de qualquer ser humano, ser humano, criatura de Deus. Nós precisamos temer o nosso Criador. Você precisa ter temor dele, não é medo, é temor. É todo temor, toda reverência ao Senhor. E ele disse assim, os servos que temem o teu nome, dê sucesso ao teu servo hoje, concede favor imerecido, ele diz, concede a graça, diante, Senhor, na presença desse homem. E ele orou assim. E ele estava orando porque ele precisava. Neemias, ele não reclamou. Ele não ficou reclamando. Murmurando, reclamando, não. Ele recorreu à oração. E ele nem ficou pensando, ó céus, ó vida, quem poderá me salvar? Ele não fez isso. Quem poderá resolver esse problema? Imediatamente, Neemias fez o que sabia. O que você sabe fazer? Eu quero te perguntar nessa noite. Como cristão, diante de algumas situações, o que você sabe fazer? Neemias imediatamente recorreu a algo que ele sabia fazer. Se tem uma coisa que eu sei fazer e que eu gosto de fazer, é orar. Irmãos, eu torno disso na minha vida, é muito legal. É muito legal. Eu entro, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso comprar algo, Senhor, mas por favor, prepara o vendedor, não deixa que ele me engana, Senhor, em nome de Jesus, prepara aquilo, Senhor, se ele for me enganar, me desvia desse caminho, em nome de... Gente, eu falo sozinha. Outro dia, moça, ela ficou olhando assim, eu falei, não, Senhor, em nome de Jesus, e eu orando o tempo todo. É muito bom. E ele foi imediatamente fazer o que ele sabia. E o que ele poderia fazer. E ele orou e buscou inteiramente a Deus diante daquela situação. Que situação você está vivendo? Na área da sua vida. Ministerialmente, financeiramente,
fisicamente, está doente, está cansado, sobrecarregado, está sem esperança, alegre, seja o que for, você precisa orar, buscar a Deus diante de qualquer situação, porque até na alegria nós também temos que orar. Eu não sei o seu estado aqui hoje, mas Deus, Ele conhece o seu estado. Eu conheço só algumas coisas superficiais, assim, o que você me fala. Por quê? E se Deus revelar? Se você não verbalizar, eu não sei. Mas o Senhor, Ele conhece. E nessa noite Ele está dando direção aqui. E veja bem, Ele sabia exatamente para quem estava jejuando e orando. Muitos acreditavam em Deus, diversos deuses, mas ele sabia, ele tinha certeza que somente o Deus do céu poderia socorrê-lo. Ele tinha certeza, então ele orou a Deus sobre suas queixas e sofrimento, que ele passou de ver a cidade dele em ruína e ele deixou no altar do Senhor. Sabe quando a gente chega daquele jeito mesmo aqui? Às vezes a gente chega que só Deus sabe e a gente vem e deixa tudo no altar do Senhor. Assim Ele fez. Assim Ele fez. Deixa tudo no altar de Deus. Ele disse assim: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Eu tenho alívio. Eu tenho alívio. Eu sou o alívio. Ele diz assim. E ele deixou tudo no altar. Bem, na sexta-feira o pastor falou como Neemias ficou após orar. Porém, eu vou pincelar para extrair outros importantes aqui, assuntos, para a gente poder, dados importantes para a gente poder estimular a igreja nesta noite. Porque nós temos um objetivo com esse sermão. E a gente precisa exortar a igreja. Precisamos provocar a igreja. A igreja está passando por este momento, irmãos. A irmã Joyce, ela ministrou aqui algo que nós falamos ontem. Ela não estava aqui. E ela ministrou no domingo passado. Ela reforçou. Ontem foi falado de novo. E ela reforçou hoje. Deus quer aqui, Ele quer. Deus, Ele quer fazer aqui um tratamento em vidas aqui. Ele quer fazer um tratamento nas nossas vidas. Ele quer trazer reconciliação. Ele quer trazer transformação. O Senhor quer. A Joyce foi clara. O Senhor quer renovar laços aqui. Não foi assim que você falou? O Senhor quer renovar laços. Ele tem falado e precisamos estar atentos ao que Deus está falando com a igreja. E eu quero trazer aqui o que Neemias, como ele ficou após a oração. E diz aqui que depois de orar e esperar 4 meses... Está ele lá com o semblante caído, fazendo o trabalho diante do rei. Acontece com você, sim ou não? Você vem, ora, sobrecarregado, entrega diante do altar do Senhor, depois está murcho. Não é diferente não. Neemias estava exatamente assim. Qualquer semelhança é mera coincidência. E ele estava exatamente após orar, alguns dias lá caidinho. Desculpe-me da palavra, mas ele estava parecendo um chuchu murcho. Sabe quando você pega um chuchu que está murchinho? E ficou lá e ele estava assim depois da oração. Parecendo chuchuzinho murcho pós-oração. Tem semelhança com nós, sim ou não? Quantas vezes a gente chega, sabe em quem nós temos crido, sabemos em quem nós temos confiar. A gente ouve a palavra de Deus que diz, olha, vem a mim, lança aqui o seu fardo, eu troco pelo meu que é leve. A gente vem, faz e logo depois a gente está murchinho. E assim estava ele. Mas aí tem as considerações do rei que eu quero falar com você. Primeira vez que o rei viu ele triste. Gente, eu fiquei passada. Você acredita que foi a primeira vez que o rei viu Neemias triste? E aí ele, chamou a atenção. Ele disse, você não está doente para estar com essa tristeza? Então essa tristeza vem do coração. Se não tem doença aí, essa tristeza vem do coração. O rei disse. Porque a gente fica doente, a gente fica tudo caidinho, né?
Mas ele disse, olha, se não tem doença, tem uma tristeza na alma, tem uma tristeza no coração. E diante dessa palavra, Neemias percebeu que o rei estava atento a ele. E a preocupação do rei com o semblante de Neemias não foi por nada. Ele teve uma preocupação e não foi por nada. Olha só. No palácio, na corte, tem regras. Gente, eu amo regras. Aí eu já fiquei imaginando, né? Eu queria estar lá no palácio. Eu amo regra. Eu acho que tudo que tem regra, onde tem ordem, onde tem regras, eu acho que tudo vai muito bem. As coisas andam bem. E aí eu pensei, puxa vida. E uma das regras da corte era que quem estivesse próximo ao rei, olha só, não perca isso. Quem estivesse próximo ao rei não podia ficar triste. Diga, não podia ficar triste. Vocês acreditam que quem estava perto do rei não podia ficar triste? Gente, igreja, fica atenta com o que Deus está falando aos nossos corações. Não podia ficar triste. Essa era a regra. Por quê? Supunha-se que um homem tão bom como o rei, um TDB, você ia estar perto dele triste? No palácio, perto de um rei, você ia ficar triste? Me fala qual o motivo. Você não podia. E isso era uma das regras. Em várias cortes tinha essa regra. Que o homem não podia. Então, junto do rei, diga, junto ao rei, não tinha tempo ruim. Era tudo de bom estar lá no palácio, perto do rei, gente. Imagine tudo aquilo, né? Eu ia ficar toda hora. Imagine tudo aquilo, né? Porque é assim, né? É rei. É palácio. E aí... Só que o fato, a colocação do rei, de dizer da tristeza ser nada mais, nada menos do que a tristeza do coração de Neemias, Neemias já percebeu, o que Neemias orou, irmã Márcia? Ele disse, Senhor, toca no coração daquele homem, ainda hoje, pelo teu favor imerecido. Neemias precisava de uma resposta diante daquela tristeza, daquela notícia que ele teve da sua terra, que estava em ruína, e ele precisava de uma solução. E ele, Senhor, olha, aqui está um homem que teme, e tem os filhos também que temem, que estão orando. Aqueles que o Senhor tirou lá de longe, que são tementes. Senhor, escuta o nosso clamor. E Deus começou a fazer algo. Porque esse indício que o rei teve de falar que nada mais era, nada menos do que a tristeza do coração, levou Neemias a entender que o rei deu atenção à tristeza dele. Diga assim, o rei dos reis dá atenção à minha tristeza. E ainda mais, se eu for alguém temente, ele está atento às nossas tristezas. E aí a Bíblia diz exatamente que o rei deu atenção à tristeza dele. O rei poderia tomar isso como um insulto. Qual era a regra da corte? Não podia ficar triste. Se eu estou num lugar tudo de bom, num palácio, por que ficar com essa cara? Isso aconteceu comigo, com a criança essa semana. Ele foi lá, me desobedeceu, eu falei, ei, pode deixar o seu celular aqui. Aí ele saiu, chorando, foi embora chorando. E o celular ficou comigo. Aí ele chorou. Daí, eu chamei ele, né, quando passou o castiguinho, bem rapidinho. Aí eu chamei ele e falei, pode vir pegar o seu celular. Porque depois eu tinha que levar ele para a escola, então ele tinha que pegar o celular. Aí ele voltou. Eu falei assim, por que você está com essa cara? Eu te bati? Alguém te bateu? Alguém te feriu? Alguém fez alguma coisa com você? Eu não estou devolvendo seu celular? Então alegra esta cara para eu poder entregar o seu celular. Sorrindo, bem alegre. E outra, eu quero o seu bem. Por isso que eu tomei o celular.
Porque eu quero que você aprenda, que você leia, que você seja um médico, que você escreva, que você mexa no celular e sabe ler, porque você não sabe. Ele chegou pra mim e falou assim, eu quero brincar do Duolingo. Eu falei, então tá. Fala. Aí eu falei, então, fala o que tá aqui. E ele apertou. O Duolingo falou assim. Aí falou lá no inglês, né? Que o Duolingo fala. Water, não sei o que. Ele falou, water run. Eu falei, tá. Falou water run. Beleza. Ele nem sabia falar. Aí eu falei, e o que é water war? Ele falou, water war. Eu falei, tá escrito aqui, ó. Lê. Aí ele... ficou assim. Eu falei, tá vendo? Eu quero que você leia, que você aprenda. E você não pode brincar com o celular na hora que estiver aprendendo. É por isso. Então, agora sorria bem, um sorriso bem grande e pega o seu celular e pode ir. Aí ele pegou o celular, tirou o semblante descaído, igual o Neemias, chuchu-murcho, pegou o celular e foi embora. Aí eu falei, pronto, agora, né? Quando eu for buscar ele lá, o responsável dele vai querer me engolir, mas tudo bem. Eu já pensei, né? Aí eu cheguei. Passei lá na porta dele, da casa dele. Aí ele... Cheguei perto e ele fez assim. Vem aqui, Isa. Aí ele fez assim. Ele fez. Você me ama. Ele me ama. Mesmo eu fazendo isso, ele me ama. Porque eu mostrei pra ele que ele não precisava ficar triste, porque eu queria o bem dele. Então imagine, o rei poderia simplesmente tomar isso aqui como um insulto. Diga insulto. Porque lá tinha uma regra e precisava ter alegria. É forte, não é? É muito forte. Um amigo do pastor Marcos, um pastor amigo nosso, ele fala assim, é forte. Tinha regras lá. Agora eu vou falar um recorte de servir ao rei como que era. Conviver no palácio. Com toda a organização, ordem, regras, rituais. Você já imaginou lá? Você já se imaginou? Com todas aquelas regras, com todos os rituais. Uma vez o pastor trouxe uma informação para mim. Eu fiquei assim, ó. Pasma, diga pasma. Ele disse que as princesas, rainha, né? Que a rainha, ela tem um cardápio todo especial. Aí não pode comer crustáceos, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer isso, não pode comer isso, que ela tem que evitar para que ela não passe mal, para que ela não tenha desconfortos. Então, tipo, ela não pode comer feijão que passa mal. Então, é tirado o feijão do cardápio dela. Aí substitui por outras coisas para que ela não passe mal. Oi? Ela não pode. Ela tem que estar plena. Então, imagine como que deve ser. Gente, eu pensei, tudo de bom. Não sei se você pensou assim. Eu não sei se você pensa assim, mas já me imagino lá no palácio. Só que não, né? Eu vou dar um simples exemplo. Às vezes a gente está fazendo um evento, né? Ou você está fazendo um evento, um casamento, alguma coisa. Aí você monta toda uma organização. O povo já está assim, que frescura. Meu Deus, para que isso? Nossa, ai que bobagem. Ai que bobeira. Para que isso? Aí a gente fala, irmão, quando você chegar na igreja, vai tomando os primeiros assentos. Não deixa a cadeira pulada, vai para outra, que daí o irmão chega, não precisa ficar passando por cima de você. Aí ele senta bonitinho. Aí vai preenchendo todos os bancos bonitinho. Aí a igreja fica linda. Se vocês conseguissem olhar a igreja daqui, dessa visão que eu estou, tá linda. Linda. A casa de Deus. Linda, linda, linda. E às vezes a gente pede. Irmão, mas para que isso? Imagina, que bobeira. Aí a gente já fica logo estressado, não é assim? A gente se estressa. Às vezes numa festa de casamento, a noiva lá organiza tudo e fala assim, já avisa logo, gente, por favor. Aí ela já avisa, né? Pede para os convidados não ficar arrastando a mesa de lugar. Porque na hora de tirar foto vai sair as mesas tudo junto, bagunçada, com tudo sujeira, com tudo. Não deixa, já avisa lá. Ela já manda a ordem lá para os caras do buffet, né? As pessoas responsáveis pelo buffet. Já pede confirmação, já isso, aquilo. O que é isso, gente? Organização. E é um ritual. Agora, imagine o medo de Neemias. O rei poderia pedir a cabeça dele por conta de que ele chegou triste, quebrou uma regra. Acredito que vocês todos conhecem a história de Esther. Ela precisava falar com o rei e tinha todo um ritual para falar com o rei. Ela não podia chegar à presença dele sem ser chamada.
E outra coisa, além de não poder chegar à presença dele sem ser chamada, também ela não podia ser chamada, como é o caso de Vasti, e não se apresentar. Olha quanta regra tinha. Se você não podia chegar para falar com o rei, se ele não chamasse. E também não podia deixar de ir se ele chamasse. Não foi isso que aconteceu com a rainha Vasti? Deixou de atender a solicitação do rei e recebeu uma punição por isso? E agora eu quero trazer uma aplicação aqui nesse ponto. Você consegue captar que onde tem ordem, onde tem decência, onde tem regra, onde tem ações, aonde tem comportamento, onde você se comporta, quando você cuida das suas vestes, da sua indumentária, aonde tem um cuidado, porque aqui existia todo um ritual para se apresentar diante do rei. Agora imagine você, igreja, se apresentando diante do rei. Você veio nesse culto aqui, não foi para se apresentar ou ver as irmãs. Você veio aqui se apresentar diante do altar do Rei dos Reis. E a Bíblia diz assim, que aonde há 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, ali há a presença dele. E aqui tem a presença do Rei dos Reis. Não é um reizinho só. Então precisa ter ordem, precisa ter decência, precisa ter comportamento, precisa ter vestes alinhadas, precisa ter ações, precisa cumprir as regras que são colocadas. Irmãos, é sério isso? E Deus falou assim comigo, desse jeito, ó. Olha o que ele falou. Deixa de rebeldia. Assim. Eu falei, meu Deus, vamos obedecer aos comandos para oferecer a Deus um culto racional. Um culto inteligente, reverente, com ordem e decência, em todos os aspectos que você pode imaginar. Isso faz parte da qualidade do trabalho que você faz. Não permita que o trabalho que você cuida, não permita que aquilo que você apresenta diante de Deus saia desalinhado. Não permita. Pode custar sua cabeça, mas você não permita que isso aconteça. Eu fiz esse recorte aqui porque Deus falou muito comigo. Talvez, eu não sei o que diz o seu íntimo. Eu não leio o pensamento. Ninguém tem poder de ler o pensamento. Talvez você diz isso tudo é bobagem. Porque muitas pessoas ficam bravas quando a gente pede para ter uma ordem, para cumprir uma regra. Muitas pessoas ficam bravas. Talvez você pode dizer assim, olha, eu não consigo imaginar, mas talvez você pode pensar, isso é uma bobagem. Mas eu tenho certeza que através desse sermão, Deus está mudando o nosso posicionamento. O Espírito Santo está trabalhando no nosso íntimo desde sexta-feira. Desde sexta-feira Ele está nos tratando. E pode crer, muitas posturas vão mudar. Vão mudar. Eu fui confrontada por uma criança, gente, na sexta-feira. E ontem eu falei assim, Deus, eu não vou tomar mais esse tapa do papai do céu como eu tomei. Eu levei, foi assim, ó, titá. A criança me chamou, eu disse para vocês, testemunhei para quem estava aqui. Ela chegou e falou assim, tia Cida, eu quero conversar com você. E eu estava perto de pessoas, ela falou, é no particular. Olha, eu não consegui entender nada da mensagem que o pastor pregou. E eu estava impossível. Ela chamou a minha atenção, uma criança. Eu acredito que ela tem uns 9 anos. Eu acredito. Olha que tapa que eu tomei. Então Deus está falando conosco. E eu acho é bom. E Ele começou em mim, já tratando em mim. Eu acho ótimo. Eu acho é bom. A irmã Diele fala assim, eu acho bom. Ela fala, eu acho é bom. Quando Deus trata, ela fala, eu acho é bom. E eu vou reforçar, mas eu acho ótimo. Porque Deus sabe que nós podemos ir além. Ele tem
coisas para colocar em nossas mãos, bênçãos, vitória, missões para colocar em nossa mão. Não faça a missão que Deus colocou na sua mão de forma relaxada. Voltando aqui, Neemias, após tudo isso, percebeu que a sua cabeça não foi pedida. Contou tudo para o rei. Eu quero até contar um testemunho aqui. Por isso que Deus falou comigo, para mim não ser rebelde também. Eu fui em uma igreja. Aí eu fui lá assistir uma peça. Aí eu cheguei, tinha vários lugares, né? Ninguém me falou nada, eu já escolhi aqui. Mas aí viu o irmão, ele estava vindo ainda. Eu falei, vou sentar aqui. Aí o irmão falou assim, irmã, vem aqui comigo, senta aqui. Eu falei, pensei, né? Eu falei, por isso que os irmãos fazem esse gesto, às vezes, quando a gente faz isso, né? Eu falei, eu fiz mesmo, olha, como que é bom sentir, né? Aí ele me colocou. E eu fui vendo que ele estava colocando toda a igreja organizada. E ficou lindo aquele auditório. E aí, o lugar que eu tinha escolhido, que eu achei que era bom, não seria bom para mim. Porque ele me colocou num lugar que eu pude visualizar sem nenhuma interferência tudo aquilo que foi feito. Eu falei, olha aí, se eu tivesse, né? Porque tem gente que até quer ir embora, né? Chega na igreja, já bagunça tudo. Tem gente que tira banho. Gente, que coisa mais, que é isso? Eu já vi gente desmanchar o layout da igreja quando chega, porque ele não quer sentar ali, então ele desmancha. Ele acrescenta a cadeira, ele tira a cadeira, ele movimenta para um lado, ele movimenta para o outro. Quem deu essa ordem? É o templo do Senhor. Existe um comando. Existe um comando. E aí eu vou para o final. Neemias viu que a cabeça dele, né, não foi pedida. E o rei perguntou, o que você quer? O que você quer que eu te faça? Parece aquela mesma pergunta. Deus foi para o cego, né? Que ele fez essa pergunta. Ele fez também. A mesma pergunta que o rei fez para Neemias foi aquela que ele fez pro Jesus, o rei Jesus fez para o cego. Falou assim, o que queres que eu te faça? O que queres? E o rei perguntou, o que você quer? Neemias, mais que rapidamente, falou, sabe aquela, quando a gente chega assim diante de Deus, fala, Deus, eu não sei nem como orar, nem o que pedir, nem como falar diante dessa situação. Eu não sei mais nada. Aí acho que Neemias, rapidamente, ele ora e entrega a Deus novamente. Ele sabia que essa não era uma função dele, mas era a função de Deus mudar o coração do rei. Tem função que não é tua, é de Deus. A função é de Deus, não queira atropelar. Tem função que é de Deus e essa função era de Deus, exatamente dele. Não era de Neemias. Deus continua o mesmo e ele está mudando corações. Nestas 3 noites ele disse para mim, que nós reunimos aqui para adorá-lo, eu estou mudando corações e eu quero trazer uma aplicação final para a igreja. Lembra de ontem da provocação que nós fizemos à igreja nos 5 aspectos que nós levantamos lá no pressuposto dos objetivos do sermão? Eu quero trazer hoje. Exortar vocês a não se distraírem em executarem a missão que é colocada diante de vocês com qualidade. Lembra? Tem gente se distraindo. Sanbalat e Tobias, Gesem escutou da reconstrução dos muros, que já tinha terminado sem brecha, pediu para Neemias descer, exatamente nesse versículo. Ele viu, já acabou tudo, reconstruíram, vou pedir para descer. Só que tem uma coisa que Neemias, ele tinha certeza, Neemias observou a intenção deles. Observe a intenção daqueles que querem te convidar para descer. Às vezes a gente desce a qualidade, desce a disposição, desce a forma de adorar. Você vai descendo tudo e vai... Você já parou para pensar como que está a sua vida de adoração? Você mudou ou não? Continua sendo o mesmo? Continua colocando mais fervor? Porque nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Tem que crescer, gente. O pastor disse assim, que nós não gostamos de falar sobre quantias quando nós tratamos as coisas de Deus. Não foi assim que ele disse? Sim ou não? Não prestou atenção? Quem não disse sim ou não? Ele falou isso aqui quando ele estava dando uma palavra para nós. Ele disse assim, às vezes falar de quantidade,
de resultados, de valor, a gente acha, não atrela isso às coisas de Deus. Mas nós precisamos ver o nosso resultado diante de Deus. Como eu estou? E aí, Neemias, ele sabia a intenção daquele convite. E ele viu que não cheirava bem. Diga, não cheirava bem. Tem convites que não cheira bem. E ele viu que não cheirava bem. E a intenção era fazer o mal a ele. E ele usou discernimento. Diga, discernimento. Diga, discernimento é um dom de Deus. E nós temos que buscar. E ele buscou discernimento para escapar da armadilha deles. Ele buscou discernimento. Ele não se deixou distrair do trabalho. Ele não titubeou no seu discernimento. Um descuido poderia colocar tudo abaixo. Mas ele teve o discernimento, ele buscou. Busque dons. Busque dons. Dons faz nós ficarmos zelosos pelas coisas de Deus. Busque dons, a Bíblia diz, busca com zelo os dons. Você tem buscado ou parou? Ou está descendo a sua qualidade diante de Deus? Permita, irmã Joyce, fazer. Eu preciso testemunhar isso para você. Eu falei assim, mas meu Deus do céu, o que aconteceu, Senhor? Eu nunca vi. Olha que ela já fez ministrações aqui, mas que nem a de domingo eu nunca vi. Mas ela tá com, meu Deus do céu, ela tá com um pouco mais e ela tá, Senhor da glória. Eu falei assim, ela vai sair correndo, ela não vai ficar aí, ela vai correr. Ela vai se aproximar de alguém. Eu falei, olha, ela tá quase largando esse microfone. Vai ter que alguém assumir lá. Eu não sei se vocês sentiram isso. Ela estava com unção e mais um pouquinho. E tem que parar aí? Não! Busque com zelo. Depois, desafiá-los a serem humildes e ouvir o chamado de Deus, sem desonrar a sua liderança. Eu falei disso ontem. Ele poderia dizer, o que me importa é obedecer a Deus e não a homens. Fui chamado, colocou no meu coração, tchau, beijo, tchau. Beijo, tchau. Eu brinco com as meninas assim, né? As meninas me ensinaram isso. Falou, tia, quando você fala beijo, tchau, porque você já quer ir embora rápido. Aí eu falo, beijo, tchau. Acabou a conversa, beijo, tchau. Elas me ensinaram assim. E aí, ele poderia fazer isso, mas ele não. Ele humildemente foi lá. Ele caiu de joelhos, ele orou, ele orava a Deus. Ele planejou tudo o que precisava. Ele foi humilde. O pastor pregou aqui, ele disse assim, olha, nem sempre aquilo que você quer é o que é para ser. E às vezes o que você não quer é para ser. E você precisa ficar atento a isso, ao comando da liderança. Nós vimos que Neemias, na reconstrução dos muros, porque não foi só os muros, Deus começou com Zorobabel, foi com Esdras, Neemias, cada um teve uma função. Cada um foi chamado. Eles eram seres criados por Deus, mas com especialidades diferentes. Esse dia nós estávamos conversando, né, irmão Fabinho? E ele falou assim, irmã Cira, Deus criou a gente com QR Code. Eu falei, é? QR Code? Eu fiquei pensando, QR Code, cadê meu QR Code? Ele falou, irmã Cida. Aí eu falei, peraí, vamos ver onde ele vai chegar. E nós começamos a conversar, ele falou, primeiro, ele falou assim, a digital. Eu falei, é mesmo? Ninguém tem uma digital como a minha. É o meu sinal, é o meu código. É, a combinação aqui que, né, descobre um monte de coisa. Aí eu falei, olha, tem mais. Aí eu falei, mas tem mais. O fio de cabelo que você descobre o DNA, também. Né? A menina dos olhos, também. Então tem especialidade diferente. Tem pessoas específicas para fazer algo. Atente a isso. Depois, fortalecer o seu caráter. Sabiamente, ele estava orando, jejuando. Ele tinha convicção na obra que ele estava fazendo. Ele foi firme. Ele deu a mesma resposta. Gente, nós precisamos ser constantes. Tem gente que é assim, ó. Tá aqui. Esse dia, minha prima falou assim, ó.
Toma cuidado. Essa daí, quando ela tá perto de você, ela é profeta, missionária, ela é a autarquia, autoridade das autoridades, a rainha dos anjos, tudo que você possa imaginar. Quando você não está na frente, é o pancadão come solto. Eu falei, meu Deus do céu. Tem gente que não tem. Ele muda. Ele muda. Na igreja é uma coisa, na escola é outra. Aí na escola fala que odeia a igreja, que está lá porque é a mãe que está forçando ir. Papai do céu está ouvindo. Ai, eu tô aqui, sabe, forçado. Ai, é uma chata. Minha mãe que faz, fala isso pras colegas, só pra poder entrar na tribo delas, pra entrar lá na ganguinha, na tudo, porque senão ela vai ser diferente. Seja você mesmo, Neemias sabia que ele não podia. Seja firme e constante. Ah, eu quero pra mim ser aceita, eu preciso dizer que eu odeio a igreja, que tô lá indo forçada por minha mãe. Que quer namorar, quer ficar namorando aí fora de idade. Hoje a irmã Joyce pegou, ó. Tem idade para namorar. Já tem, mães, e fica esperta, viu, mamães? Já vou falar para umas mães, vai visitando aí as escolas, vocês são professoras agora, pode entrar nas escolas, vão visitando aí as suas filhas. Que tem um zum. Tem zum por aí. De namoro na escola. Certeza do que crê. Ele disse, Jó disse assim, agora eu compreendo que o Senhor pode fazer tudo o que quiser e ninguém pode impedir o Senhor de realizar os planos. Ninguém impede Deus de realizar os planos dele. Tenha certeza disso. E para concluir, não se deixe influenciar. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Não se deixe influenciar por pessoas que não têm zelo pela consagração, pela busca. Neemias recusou todo e qualquer contato com Sambalate, como nós fizemos ontem. Tem pessoas que te desviam do foco. Você está com a meta, com foco, ela vai lá e te desvia. Ela tira você do trilho. Ela desvia você. Quando vê você já está que nem caranguejo. O que caranguejo faz? Anda para trás, está voltando tudo de novo, tem que refazer. Porque deu ouvido, ouviu, seguiu conselhos ou encostou perto de pessoas que não têm compromisso, se afasta delas. Você tem propósito. Até para prestar culto, sabia? Meu Deus do céu, tem gente que marca compromisso com a gente para a hora do culto de nós cultuarmos ao Senhor. Sangue de Jesus. Naquele dia específico, cuidado. O livro de Neemias não tratou só da reconstrução de muros. Ele tratou do povo. O povo não era para ficar se deslumbrando. Olha, conseguimos em 50 ou 52 dias, como alguns dizem. Às vezes um fala 50, 52 dias. O hino diz que é 52. Outros estudiosos falam, pesquisadores falam que é 50. Está tudo na casa. 50 ou 52 está na casa. Mas eu quero te dizer para você, não foi para o povo ficar só, que beleza, que lindo. Não! Trata também de um plano que ele tinha, de levar o povo a adorar a Deus com liberdade, sem interferências.